Oi, gente, boa noite. Eu estava falando, mas meu microfone estava no mudo. Eu sou Ana Luísa, estou aqui representando a LAAC. Gostaria de agradecer a presença de todos na aula e principalmente a doutora Ana Carolina, que é uma pessoa incrível, uma profissional excelente e minha amiga também, do meu coração, minha amiga pessoal. Carol, muito obrigada pela sua presença hoje. Nós estamos muito felizes de poder ter essa aula com você. E fique à vontade. O que você quiser falar, se quiser falar, se quiser que eu diga alguma coisa aqui no chat, é só falar, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite de vocês todos, né? Todo mundo da LAAC, da minha amigana do coração. Eu quero dizer para vocês, né? Primeiro, eu sou Carol, tá? Sou R1 de Clínica Médica aqui no HU. Adoro ler e escrever. E, enfim, não tem muita coisa, assim, para falar em pouco tempo. E vamos ao que interessa. Eu nem chamaria isso hoje de aula, eu quero que seja mais, de fato, uma conversa, tá? Eu sei que eu não consigo ouvir vocês, mas eu vou pedir para que no final me sejam ditas quais foram as dúvidas, tá? E a qualquer momento também vocês podem falar pelo chat a respeito de, enfim, porque eu sou muito comunicativa, então eu vou acabar fazendo algumas perguntas, até mesmo sabendo que vocês não vão poder me responder por voz, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui a tela. Vamos lá, vamos começar, tá certo, pessoal? Boa noite aí a todo mundo. Vamos lá, o de distúrbios ácido básico, eu acho importante, em primeiro lugar. Tá todo mundo vendo? Tu tá vendo, Lucas? Vamos lá. Distúrbio ácido básico. Qual o intuito da gente estudar esse assunto? Eu acho que antes da gente começar a aprender sobre qualquer assunto, a gente tem que entender os motivos pelos quais é importante estudar aquele assunto, né? Porque senão não se tem vontade de fato de estudar. Então, assim, o motivo pelo qual de estudar os distúrbios ácido básico é porque são distúrbios que vocês vão encontrar durante toda a carreira de vocês, seja até quem for ser dermatologista, durante a residência médica, com certeza vai estar diante de um distúrbio ácido básico e vai precisar conduzir esse distúrbio. Então, assim, não tem como ser médico e não ter um conhecimento básico sobre distúrbio ácido básico. Tá? Então, daí se dá a importância. Tratando-se do contexto que a gente se encontra hoje, em relação ao coronavírus, é extremamente importante ter noção dos distúrbios ácido básico, porque são distúrbios extremamente presentes nos pacientes com coronavírus. Tá? Então, nós vamos começar aqui, inicialmente, sobre o que é o pH. Né? Eu coloquei essa interrogação porque eu até achei que tivesse como vocês me responder. Mas, enfim, quando a gente raciocina assim, o que é pH? O que danado é pH? A gente lembra de pH da química e é exatamente um termo químico, tá? O pH, ele vai avaliar a concentração de íons H+, no nosso sangue, tá? E quem foram as pessoas extraordinárias que pensaram em como estudar o pH no nosso sangue? Foi uma dupla dinâmica aí de dois médicos e químicos chamados Henderson e Hasselbalch, que fizeram a equação, né, para que a gente pudesse, a partir disso, ter noção vamos dizer assim, da importância do pH no sistema como um todo do ser humano. Então, o pH é isso, é um cologaritmo que avalia a concentração dos íons do H+, e sua importância se dá porque a concentração de H+, ela regula uma série de reações do nosso corpo, tá? Reações enzimáticas. Então, falando um pouco da fisiologia, a gente lembra que toda proteína, quando codificada, ela vai ter uma ação, né, vamos dizer,
o propósito dessa proteína é codificar uma ação enzimática. E o que é que acontece? De acordo com as variações que vão se encontrar a concentração de hidrogênio no nosso sangue, essas reações enzimáticas podem ser alteradas. Então, assim, vão existir reações que são fundamentais para a homeostase do nosso corpo e que essas reações não vão acontecer da forma como deveriam se essa concentração de H+ não estiver da forma adequada, da forma em que garanta essa homeostase. Então, por isso se dá a importância de estudar o pH, de se entender o pH, porque está diretamente relacionado com as reações enzimáticas do nosso corpo. Então, isso é bem extremamente, é uma coisa, um conceito básico, mas que é extremamente importante. E aí a gente vai falar, né, sobre o que é que a gente fala sobre o que é sistema tampão. O que danado é tampão? Tampão é uma tampa grande? Não, tampão não é uma tampa grande, não nesse caso. O sistema tampão é como se funcionasse como um sistema de equilíbrio, um sistema de controle. E a gente tem vários sistemas de controle no nosso corpo, e um deles é o sistema de tampão com relação à concentração desses íons de H+, tá certo? O sistema de tampão do nosso corpo, ele é um sistema aberto. O que isso significa? Ah, Carol, que danado é um sistema aberto? Um sistema aberto é aquele que não é fechado. Não, também não é bem assim. Um sistema aberto é aquele sistema que ele me permite comunicação. Como assim? Comunicação com o pulmão. O pulmão, ele vai fazer parte desse sistema tampão. E o nosso rim também é o órgão responsável por também regular esse sistema de homeostase da concentração de íons H+. E eu, quando digo que eles são um sistema aberto, é porque a gente vai conseguir alterar essas concentrações de H+, com a ajuda desses órgãos, de uma forma em que a introdução, né, como eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente, qual é a resposta do pulmão, qual é a resposta do rim, e essa resposta se dá em interação com o meio externo, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, então, já que entenderam que funciona, o que é o sistema tampão, é um sistema em que tem como propósito o equilíbrio dos íons H+ no nosso corpo. Quem são os principais órgãos no nosso corpo responsável por regulação da concentração desses íons? Os dois rins, né? Para quem tem dois, os rins e os pulmões, tá? Os rins, eles vão estar relacionados à parte metabólica do nosso corpo. E o pulmão vai estar relacionada à parte respiratória do nosso corpo. Isso é bem conceitual, né? Então, o rim, ele é responsável pelos distúrbios, por, vamos dizer assim, organizar os distúrbios metabólicos, e o pulmão, ele é responsável por organizar os distúrbios respiratórios. Então, primeiro é esse segundo conceito que vocês têm após entendimento do que é o sistema, é qual é a função desses órgãos tão importantes para a nossa homeostase. A gente sabe que, em decorrência de diversas reações químicas, a gente vai gerar o HCO3 mais o H+, ou o CO2 mais o H2O. O H2CO3, que é esse item que está aí no meio, ele é bem estável. Então, dificilmente ele permanece nessa formação em que ele está. Normalmente, ele cursa, de fato, ou na transformação do CO2 mais o H2O, ou no HCO3 mais o H+, tá? Quem faz o controle do HCO3? Quem faz esse controle são ou né? Vai depender de quem tem um, quem tem dois, o rim. E quem faz a concentração do CO2 é o pulmão. Outro conceito importante que a gente precisa ter em mente e não pode esquecer é que o HCO3 vai corresponder à base do nosso corpo. E o CO2 vai corresponder ao ácido do nosso corpo, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Eu confesso a vocês que, inicialmente, quando eu vi pela primeira vez distúrbio ácido básico, eu tive muita dificuldade em entender quem era a base,
quem era o ácido, mas a partir da prática, isso é uma coisa que acaba fixando na cabeça de vocês, até pelo próprio conceito do que é um ácido, pelo próprio conceito do que é uma base, tá? Então, conceitualmente, a gente já tem aí 3 conceitos muito importantes do que se trata um sistema tampão, quem são os principais órgãos por fazer esse sistema tampão e quem são, vamos dizer assim, os principais, o que é que a gente pode chamar de ácido e de base do nosso corpo. Então, HCO3, ele consiste na base e o CO2 consiste no ácido, certo? Quem controla, então, os distúrbios metabólicos é o nosso rim e quem controla os nossos distúrbios respiratórios é os nossos pulmões. E aí, mais uma vez, como eu disse para vocês, a gente tem um conceito do que é pH, que nada mais é do que essa divisão, né? Desse equilíbrio entre a base e o ácido do nosso corpo. E aí a gente vai entrar nos distúrbios básicos, que eu inicialmente vou como dos distúrbios em geral, na verdade, tá? Vamos começar aqui falando dos distúrbios básicos. Quando é que a gente tem uma acidose? Bem, é uma coisa que eu queria até que vocês estivessem, era para eu ter dito logo no início com papel e caneta, porque existem algumas coisas que eu acho que a gente entende melhor quando a gente escreve, tá? Mas, inicialmente, o que a gente precisa ter um conceito também importante, que eu havia esquecido de falar, é do que, quando é que o nosso sangue está ácido. O nosso sangue está ácido, com pH ácido, quando esse pH se encontra abaixo de 7,35. Nosso pH se encontra alcalino quando esse pH está acima de 7,45, tá? Então, isso são valores que são bem determinados na literatura. Uma ou outra literatura usa um outro valor de referência, mas o que vocês vão usar no dia a dia, podem ter certeza, sem medo nenhum, é o conceito de que pH abaixo de 7,35 no sangue é um pH ácido e um pH acima de 7,45 é um pH alcalino, tá certo? E aí nós vamos ter os distúrbios ácido básico correlacionado aos distúrbios do HCO3 e do PCO2, que, como eu disse a vocês, são os principais, respectivamente, base e ácido do nosso corpo. HCO3 corresponde aos distúrbios metabólicos controlados pelo rim e corresponde à nossa base. E o CO2 corresponde ao nosso ácido e corresponde aos distúrbios, suas alterações correspondem aos distúrbios respiratórios. Então, vamos lá. Dessa forma, raciocinando dessa forma, que o que é base é o HCO3 e o que é ácido é o PCO2, a gente vai ter os nossos distúrbios. Para que eu tenha um pH ácido, eu preciso que a minha base no meu sangue ela esteja baixa. Concordam comigo? Se eu quero ter não, né? Se eu tenho, que ninguém quer ter distúrbio ácido básico, mas se eu tenho um pH abaixo de 7,35 ácido, significa que a minha base, que era para estar nos valores normais, ela está baixa, tá? E para isso, a gente chama de acidose metabólica, quando a base está baixa. E por que é metabólica? Porque o HCO3 é regulado pelo rim e os distúrbios do rim são denominados de distúrbios metabólicos, tá? E quando para o meu pH tá ácido, o meu ácido do corpo tem que estar elevado. Então, para os distúrbios ácidos, o HCO3 ele pode estar baixo na acidose metabólica ou o PCO2 pode estar alto na acidose respiratória, tá certo? E vamos agora para os distúrbios relacionados à alcalose, que é quando o pH está acima de 7,45. Se eu estou falando de um pH que está básico, significa que a base do meu corpo está muito elevada. E quem é a base do meu corpo? Como eu falei, o HCO3. Os distúrbios que envolvem o HCO3 são chamados de distúrbios metabólicos. Então, se eu tenho um excesso de base, eu tenho uma alcalemia, uma alcalose metabólica quando esse HCO3 está elevado. E o meu PCA2, evidentemente, agora fica bem fácil.
Quando o meu CO2, que é o meu ácido, ele está baixo, eu posso ter um distúrbio alcalino, desenvolver uma alcalose, sendo que o CO2, os distúrbios relacionados ao CO2, são distúrbios respiratórios. Então, inicialmente, eu acho que esse aqui é um dos slides mais importantes, tá? Que é a gente entender que o HCO3 está relacionado a distúrbios metabólicos e que é a base do nosso corpo. Que o CO2 está relacionado aos distúrbios respiratórios e ele corresponde ao ácido do nosso corpo. Não recomendo a vocês fazer aquele decoreba das setas, né? Que no pH ácido, quando são distúrbios metabólicos, as setas do pH e do HCO3 andam juntas. Por exemplo, a acidose significa que o pH está baixo e o HCO3 está baixo. Quando é a alcalose, o pH está para cima e o HCO3 está para cima. Eu não recomendo essas decorebas de setas aí, porque na hora H é um negócio que complica muito, principalmente se você tem uns problemas assim como eu, de direita e esquerda, não é interessante, complica a sua vida. Então, entenda o conceito, que é o melhor que você faz mesmo, tá certo? Entender que o HCO3 é base e que está relacionado a distúrbios metabólicos e que o CO2 é o ácido, está relacionado a distúrbios respiratórios, o resto todo vai fazer sentido para vocês, tá bom? Então vamos lá. Falando para vocês que uma coisa que a gente vai, para a gente fazer o estudo dos distúrbios ácidos básicos, né? A gente tem que saber ler uma gasometria. O que é a gasometria? A gasometria nada mais é do que a leitura, né, do pH, do HCO3, do PCO2, que não são coisas que a gente consegue de outra forma, tá? O PCO2 a gente até pode conseguir através de outros métodos, mas o HCO3, por exemplo, a gente só consegue mesmo mensurar através da gasometria. A gasometria, ela consiste na coleta do sangue ou arterial ou venoso para avaliação numa maquinazinha bem interessante, que a gente coloca o sangue, né, do paciente, bota uma agulhazinha, a agulhazinha suga esse sangue e aí faz a leitura sensacional. Uma coisa que eu quero dizer a vocês é uma curiosidade, né? Que o HCO3, que ele é avaliado nessas máquinas, ele não é, vamos dizer assim, mensurado da mesma forma que os outros. Ele é calculado a partir daquela fórmula sensacional lá de Hasselbalch. São pessoas extraordinárias, né? Que é aquelas pessoas que não tinham muito o que fazer e estudavam muito e faziam essas descobertas revolucionárias. Então, a gasometria consiste nisso, na coleta através do sangue. Esse sangue pode ser arterial e venoso. Era uma coisa que eu ficava para enlouquecer quando eu era interna e como própria acadêmica, que eu não entendia. Que eu dizia assim, coleta a gasometria, e eu ficava, meu Deus, e agora? Coleta que gasometria? Qual é que eu tenho que ver? Arterial ou venosa? E ficava naquela situação complicada, né? A gasometria vamos dizer assim, mais interessante para ser lida é a gasometria arterial, porque o PCO2, né, ele vai estar mais fidedigno, vai estar mais, vamos dizer assim, traduzindo os distúrbios respiratórios de fato, tá? Já a gasometria venosa, o PCO2 dela não é tão interessante, vamos dizer assim, não é tão importante, tá? Porque o que importa para mim na gasometria com relação ao PCO2 é se o sangue arterial que está indo para os tecidos, ele está oxigenado da forma correta ou ele está com um PCO2 que não deveria estar tão elevado no sangue arterial, elevado. Então, assim, o fato de eu coletar uma gasometria venosa posso fazer, posso, quando não estiver conseguindo de jeito nenhum, arterial, mas ele não varia muito o HCO3 da gasometria arterial para a gasometria venosa, mas o PCO2 varia bastante e o pH também não é uma coisa que varia muito de uma gasometria arterial para a venosa. Mas se o intuito é avaliar, por exemplo, distúrbios respiratórios, não tem nada a ver, não faz sentido você avaliar, por exemplo, uma gasometria venosa, tá? Então, pH vocês têm que decorar fundamentalmente esses valores. Não são valores que vêm em prova nenhuma, vocês vão ter esses valores de referência. Então, como eu disse, eu recomendo anotar
não se preocupem de, cara, esses números aí, eu amanhã mesmo eu dormi, acordei e não lembro mais nenhum. Acontece também. Eu vou dizer para vocês que vocês não surtem o cabeção, batam a cabeça na parede por conta disso, não. Que isso aí é uma coisa que vem com a prática, o fato de decorar esses números, tá certo? Realmente, tem a oportunidade de solicitar a gasometria de um paciente, solicita e estuda aquilo, ou viu uma gasometria solicitada, tira uma foto e estuda aquilo, tá? Então, o pH, como eu já havia dito, varia de 7,35 a 7,45. Existem literaturas que variam, mas na vida toda, assim, o que a gente usa mesmo é esse valor de referência. O HCO3 varia de 22 a 26, na maioria das literaturas. Esse é o valor de referência, de 22 a 26. O CO2, de 35 a 45. Eu vou dizer para vocês que eu decorei o CO2 por conta do pH. Eu lembrava que era 35, 45, então eu lembrava assim, que o PCO2 era 35, 45. Só com o intuito aí de curiosidade, o sódio também eu decorei baseado nisso, tudo praticamente é 35, 45. O sódio também, o valor sérico normal do sódio é de 135 a 145. Só para vocês anotarem isso aí. Aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o bebê, né? O que é o bebê? Bebê é um bebê, um neném? Não. Bebê é o total de bases circulantes no nosso corpo. Normalmente, o bebê é o dobro do HCO3. O valor de referência desse, você não precisa nem decorar, 48 é muito número, eu vou ficar maluco. Não fica maluco. Decora que o bebê, o total de bases circulantes, tendo noção que o HCO3 é uma base, é praticamente o dobro, porque existe um valor intermediário aí do HCO3 que é o 24. Então, eu decoro que é o dobro da base principal do nosso corpo. Então, bebê é o total de base circulante, não é o neném. E o que é o BE? O BE é o base excess, certo? É a variação do bebê. Vamos dizer assim, o base excess é a variação que eu tenho com relação às bases. Esse bebê e esse base excess hoje não são tão importantes para a nossa aula, porque seriam conceitos um pouco mais aprofundados e demandariam um pouco mais de tempo. Então, esses dois com o intuito de vocês saberem que existe, o que são em termos de conceito e a importância deles. O bebê e o base excess são coisas importantes para a gente diferenciar distúrbios agudos de distúrbios crônicos, tá? Mas na prática não é uma coisa que também vocês vão usar tanto, é mais para questão de prova mesmo, a gente usa muito e para uma análise mais aprofundada da gasometria, tá? Porque a gasometria vem isso, vem o bebê, vem o base excess, vem o sódio, vem o potássio, vem, enfim, quando vocês tiverem a oportunidade, até depois se quiserem mandar a foto de uma gasometria, é, fica aí para a gente depois estudar. E aí? E agora, meu Deus do céu? Socorro! Eu não estou entendendo mais nada. E agora, o que é que eu faço? Bem, vamos lá. Para a gente analisar uma gasometria, a gente precisa definir um passo a passo, pelo menos para se organizar do ponto de vista de fato de análise, né? De por onde começar. Então, primeira coisa que você tem que fazer é determinar, a primeira coisa, na verdade, é olhar o pH, é olhar o HCO3 e avaliar o CO2. Você vai ver se esses três aí estão dentro da normalidade. Então, avaliou o pH, se ele está ácido ou básico, avaliou se o HCO3 está alto ou baixo com relação aos valores de referência, e o CO2, se ele está alto ou baixo. Então, essa realmente é a primeira coisa, nesse número que eu botei, não. A primeira coisa é checar pH, HCO3, CO2. A partir do momento que eu chequei esse pH, o HCO3 e o CO2, eu vou partir do princípio de qual é o distúrbio primário ou predominante. Mais à frente, eu coloquei vários exemplos para a gente estudar isso, tá? Colocar isso em prática.
Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu olho para esses três, esses três, eu não sei como é que eu falo, não. Esses três, enfim, parâmetros, eu tenho que definir qual é o distúrbio primário. Como é que eu faço isso? Partindo daquele princípio que eu falei para vocês. Se eu tenho um pH acima de 7,45, eu estou falando de um pH alcalino. Todos concordam com isso? Eu estou ouvindo vocês dizer concordo, concordo. Bom, então, levando em consideração que vocês estão concordando com o que eu estou dizendo, pH acima de 7,45 é um pH, consiste em um pH alcalino. Quando eu penso que o meu pH está alcalino, eu tenho que pensar em duas coisas. Ou a base do meu corpo está super aumentada, fazendo com que realmente ela prevaleça a base, ou o meu ácido está super baixo, fazendo com que mesmo minha base em valores normais é, esteja, como é que se diz? O meu ácido está baixo, fazendo com que minha base se sobressaia, né? Fazendo com que esse pH se torne alcalino. Então, eu tenho que pensar nessas duas coisas. Definir o distúrbio primário. E o pH e vou ver quem é que está causando esse distúrbio, né? Se o pH está alcalino, é muita base ou pouco ácido, tá? Então, tem sempre... E se o pH tiver ácido? É porque tem muito ácido ou porque tem pouca base, tá? Então, a gente vai avaliando isso e, com base nisso, a gente vai ter, como eu disse a vocês, esse slide aqui, né? Se o pH está baixo, significa que ou eu tenho muito PCO2 ou eu tenho pouco HCO3. Se o pH está alcalino, ou eu tenho muito HCO3 ou eu tenho pouco CO2. Lembrando, HCO3 é relacionado a distúrbios metabólicos, CO2, distúrbios respiratórios. Aí, a segunda coisa que vocês vão ter que avaliar é se há uma resposta compensatória. Olha que coisa extraordinária. Um corpo que está funcionando bem, se eu tenho uma desorganização em algum canto, o meu sistema vai tentar compensar. Então, se eu tenho, como eu falei para vocês, dois órgãos no nosso corpo que controlam os distúrbios ácido básico, né, que é o pulmão controlando o PCO2 e os rins controlando o HCO3, normalmente, quando eu tenho um distúrbio respiratório, o meu rim vai trabalhar para tentar compensar aquele meu problema respiratório. E quando eu tenho um problema respiratório, o meu rim tenta compensar aquele problema respiratório. Como eu disse a vocês, ambos podem gerar acidose ou alcalose. Então, os dois estão nesse controle. Uma coisa bastante importante que eu quero que vocês tenham em mente é que o rim, ele não consegue ter uma resposta compensatória rápida, tá? O rim, normalmente, ele demora de 3 a 5 dias para gerar uma resposta compensatória em relação aos distúrbios respiratórios. Já o pulmão, não. Quando existe um distúrbio renal, automaticamente a gente já muda a respiração. E isso é sensacional de se ver na prática. Sensacional para quem está vendo, para quem está sentindo, não é bacana, tá? Então, primeira coisa, determinei o distúrbio primário ou predominante, porque existem situações em que há mais de um distúrbio, né? Pode-se ter até 3 distúrbios ácido básico ao mesmo tempo, que loucura, não chorem. Segundo, vou calcular se há resposta compensatória, eu vou ensinar vocês como é que faz isso. Terceira coisa é calcular o anion gap. Carol, eu dormi em algum momento que eu não ouvi você falar que era anion gap. Eu não havia falado que é anion gap. Anion gap, eu vou dizer o conceito para vocês o que é, mas mais na frente eu vou retornar esse conceito. O anion gap nada mais é do que uma soma dos ânions que a gente não pode contar,
tá? Cara, como assim os anos que eu não posso contar? Meu Deus, não sei nem o que é ano. Bem, a gente lembra da parte química com relação a isso, e o nosso sangue, para ele estar no equilíbrio, para que o nosso sangue não saia dando choque por aí, a gente tem que ter um, um equilíbrio entre os cátions do nosso corpo e dos ânions do nosso corpo. Mas a gente não consegue contabilizar tudo. Então, é levado em consideração nas contas, né? Como o cátion, mais importante do nosso corpo, o sódio, e como os ânions, o HCO3, é, o cloro e os anion gaps, que são esses ânions que a gente não consegue contar, que são outros íons que a gente não conta, tá? Não tem como contar eles separados, porque é tão pouquinho que é melhor juntar tudo. Então, calcular o anion gap. Mais na frente eu vou retomar isso e vocês vão entender um pouco melhor. Quarta coisa que eu posso fazer é a correção do HCO3 se o anion gap tiver elevado, tá? A forma de se calcular isso é subtraindo o anion gap que deu, existe como calcular um anion gap. A gente não vai fazer isso hoje, senão vocês iam ficar muito malucos e não ia dar certo, eu também ia ficar muito maluca, mas o anion gap a gente calcula essa variação, né, para corrigir o HCO3, é porque quando a gente pensa que nos distúrbios, isso a gente só vai fazer nos distúrbios de alcalose, tá? Então, é o seguinte, eu até botei errado, aqui não é alcalose hiperclorêmica não, é acidose, tá? É, enfim, quando o onion gap dá aumentado, quando a gente existe a possibilidade de fazer essa conta e esse onion gap dá aumentado, a gente tem sempre que corrigir o HCO3, tá? Porque o HCO3 também é um outro ânion. Então, se eu tenho um aumento de 1, eu não posso até posso, né? Se esse HCO3 der maior do que 24, significa que eu tenho uma alcalose metabólica associada àquela possível acidose. O anion gap é algo que a gente vai usar nas acidoses metabólicas, tá? Eu vou começar, vocês ficam um pouco confusos e saem no meio, mas mais na frente eu vou trazer a importância disso. E se o HCO3 ele der menor do que 24, eu vou ter uma acidose, né? Alcalose tá aí não, viu? É acidose hiperclorêmica associada. E o quinto passo é avaliar se o quadro clínico do paciente faz sentido, tá? Se eu vou ensinar para vocês como é que se comporta o paciente que está com acidose, como é que se comporta um paciente que está com alcalose, tá? Então, isso são coisas que a gente vai ver agora mais na frente. Então, entenderam isso aí? Só anotem ou tirem um print, porque isso é extremamente importante. Vocês podem ter ficado um pouco perdidos nesse passo a passo, mas quando a gente for fazer os exemplos, vocês entenderão melhor. E aí, vamos lá. Eu falei sobre resposta compensatória. Como eu disse a vocês, o nosso corpo é um sistema impressionante, porque ele, à medida que ocorre um distúrbio, há uma tentativa de compensar. Se a gente tem envolvido nesse equilíbrio de íons H+, o pulmão e os rins, evidentemente, que vai haver uma tentativa de resposta. Essa resposta pode ser, de fato, adequada e pode não ser adequada. Então, é o seguinte, quando há um distúrbio respiratório, que normalmente vocês vão encontrar esses distúrbios, pode ser tanto crônico como um distúrbio respiratório é, agudo, mas normalmente vocês não vão usar muito como calcular a compensação do rim, porque como eu disse a vocês um pouco mais atrás, o rim ele demora de 3 a 5 dias para gerar uma resposta, tá? Então, por isso que nessa aula de hoje, por exemplo, a gente não vai trabalhar a resposta compensatória renal em relação aos distúrbios respiratórios. Vocês não, dificilmente vocês vão ver isso aí na prática, tá? É mais em questão de prova de residência mesmo que vocês vão ver a compensação renal tentando compensar um distúrbio respiratório.
essas que eu coloquei aqui, a gente vai trabalhar a compensação respiratória em cima de um distúrbio renal. Como eu falei para vocês, os pulmões, eles são órgãos do nosso corpo que conseguem ter uma resposta imediata a um distúrbio ácido básico. Isso é sensacional, né? E é um conceito bastante importante. Então, é o seguinte, dos distúrbios que mais vocês vão encontrar aí na prática clínica de vocês, são distúrbios relacionados ao metabolismo, né, relacionado ao rim, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Diante de uma acidose metabólica, que eu vou ensinar vocês como é que a gente sabe que está diante de uma acidose metabólica, eu já falei, mas a gente vai pôr esse conceito em prática. A acidose metabólica é quando eu tenho um pH ácido associado a um HCO3 baixo. Eu tenho uma acidose porque minha base está baixa. Meu pulmão pode responder de forma a tentar compensar esse distúrbio? Sim. E como é que eu posso ver se essa compensação foi adequada? Através de uma fórmula, né, que eu vou calcular se o CO2 que veio na minha gasometria é o CO2 esperado para compensar aquele distúrbio metabólico. Então, assim, essa fórmula que está aí não é uma fórmula difícil. Sendo a primeira vez que você vê uma fórmula como essa, você pensa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou sair correndo. Mas não se preocupem, porque é uma coisa que com a prática, como eu disse a vocês, vocês decoram e saem. E essa fórmula, principalmente essa, vocês não podem esquecer, tá? Então, na presença de uma acidose metabólica, na qual o HCO3 encontra-se diminuído, eu devo calcular se existe uma resposta respiratória adequada. A resposta respiratória se dá através, né, como a gente falou, o CO2 está ligado aos distúrbios respiratórios, através do cálculo da PCO2 esperada, que se dá 1,5 vezes o HCO3 sérico, que veio na sua gasometria, mais 8, tá? Na alcalose metabólica, que a gente viu, que é quando o meu pH está alcalino, está acima de 7,45, se dá quando eu tenho um HCO3, quando a minha base está aumentada. Por que é metabólico? Porque o HCO3 é controlado pelo rim. Tá? Então, na alcalose metabólica, o pulmão também vai tentar reverter o problema. E aí, eu também, para ver se ele conseguiu, eu vou ter que comparar se o CO2 que veio na minha gasometria, ele é o CO2 esperado para uma resposta compensatória. Então, quando se tem uma acidose metabólica, vocês sempre, sempre e sempre vão ver se essa resposta é compensatória ou não. Como eu falei naquela regra de análise, primeiro vocês analisam pH, HCO3 e CO2. Vê se eles estão dentro dos valores de referência. Se estão alterados, vai ver qual é o distúrbio predominante. Definir o distúrbio predominante, se trata de uma acidose metabólica, eu vou calcular, de acordo com essa primeira fórmula, se o CO2 que veio na minha gasometria foi esperado, era um PCO2 esperado. E diante de uma alcalose metabólica, eu vou usar essa outra fórmula para ver se o meu PCO2 que veio na gasometria é o PCO2 adequado. Tá? Então, extremamente importante. Se quiserem tirar um print disso, anotar, anotem, são fórmulas que vocês não podem esquecer, tá? A acidose metabólica é maior a fórmula, que é 1,5 vezes o HCO3 mais outro. A alcalose, eu costumo pensar assim, para não confundir uma com a outra. A acidose, como eu falei para vocês, é um dos distúrbios mais prevalentes, tá? Em termos de estudo. Então, sendo o distúrbio mais prevalente, a conta também é maior para dificultar a nossa vida. E a alcalose metabólica, que já não é um distúrbio tão comum assim, a fórmula é menor, tá?
E eu sempre gosto de usar essa relação aí que na acidose metabólica é 1,5, aí na alcalose soma com 15. Os números são parecidos. É um negócio louco, né? Nossa mente faz essas associações. Para mim faz sentido, tá? E aí, se liga, cabeção, doidão, malucão. Uma resposta compensatória não significa que corrigiu completamente o pH. Minha gente, isso é tão importante, porque é muito comum a gente ver colegas que estão diante de um pH lá que está entre 7,35 e 7,45 e dizem: ah, tá normal, não tem distúrbio ácido básico nenhum. Só que quando você vai olhar o PCO2 e o HCO3, tá tudo alterado. Então, como eu disse a vocês, tem que checar os três, pH, HCO3 e PCO2. Tá? Então, se liga, cabeção. Uma resposta compensatória não significa que vai corrigir completamente o pH. Então, não pense nisso. O pH está normal, está tudo normal. Não. E nem pense, porque teve uma resposta compensatória adequada, que eu normalizei o meu pH 100%. Não. A gente não tem como conseguir essa resposta 100%, tá? E aí a gente vai. E quando essa resposta compensatória se dá, o que é que acontece? Vamos lá. Como eu disse a vocês, nos distúrbios metabólicos, há uma tentativa de resposta compensatória por parte dos nossos pulmões. Essa resposta compensatória será uma alcalose respiratória ou uma acidose respiratória. O que é que normalmente acontece? Para distúrbios ácidos, o que normalmente acontece para tentar compensar é uma alteração que gere alcalemia, para tentar manter o pH adequado. E nos distúrbios alcalinos, em que o pH está elevado, há uma tentativa compensatória por parte do pulmão de gerar uma acidose respiratória. Então, vocês lembrem disso, que para tentar compensar um outro distúrbio, sempre acontece o contrário. Para tentar compensar uma acidose metabólica, acontece o quê? Acontece normalmente uma alcalose respiratória. Para tentar compensar uma alcalose metabólica, normalmente acontece uma acidose respiratória. A partir daquelas equações que eu mostrei para vocês, diante de uma acidose metabólica, eu vou usar aquela equação maior, né, para ver se houve uma compensação por parte do pulmão, avaliando se a PCO2 esperada foi foi adequada, né? Então é o seguinte, quando essa PCO2, a PCO2 real for menor do que a PCO2 esperada, significa que eu tenho uma alcalose respiratória, tá? Ou seja, diante de um distúrbio metabólico, certo? De uma acidose metabólica, meu pulmão vai tentar compensar através de uma alcalose respiratória. A alcalose respiratória, lembrem-se que se dá através de uma diminuição do PCO2, tá? Então, quando o PCO2 real, que está na gaso, ele é menor do que o PCO2 esperado, eu estou diante de uma alcalose respiratória, porque a diminuição de PCO2, que é o nosso ácido, ele gera uma alcalemia, tá? Vocês estão entendendo isso aí? Porque realmente é um pouco complicado. Então, diante de uma acidose metabólica, eu tenho uma resposta compensatória pelos meus pulmões. Essa resposta compensatória para a acidose tem que ser uma alcalose, e a alcalose respiratória se dá através da eliminação de CO2 do nosso corpo. Então, quando o meu PCO2 real ele é menor do que o meu PCO2 esperado para uma resposta compensatória adequada, eu tenho uma alcalose respiratória associada, tá? Então, significa que
eu tenho um distúrbio que a gente vai chamar de distúrbio misto, tá? Porque quando a resposta ela é unicamente compensatória, vamos dizer que eu fiz o cálculo e o meu PCO2 deu igual ao valor do PCO2 da minha gasometria, significa que eu não tenho um distúrbio misto, eu tenho um distúrbio único, porque houve uma resposta compensatória. Se houve uma resposta compensatória, não é um distúrbio, tá? É uma resposta compensatória, tá bem? E com relação agora ao outro lado, né, da seta, a parte vermelha, funciona da seguinte forma: diante de um distúrbio de alcalose metabólica, ou seja, de um aumento, uma retenção de HCO3 pelos rins, eu tenho a tentativa de reter o CO2, que é o ácido do meu corpo, dentro do meu corpo. Então, o pulmão começa a trabalhar de forma para provocar uma acidose respiratória. E quando é que eu tenho um distúrbio associado? Quando eu calculo o PCO2 esperado e esse PCO2 esperado, na verdade, o PCO2 real, ele está acima do PCO2 esperado. Significa, então, que eu não tive uma resposta compensatória, tá? E que, associado à acidose, à alcalose metabólica, eu tenho uma acidose respiratória. Então, isso é importante para vocês entenderem. Eu vou voltar aqui nesse slide para vocês entenderem que eu posso ter dois tipos de resposta. Eu posso ter uma resposta compensatória. A resposta compensatória, ela vai dizer, na verdade, que eu só vou ter um único distúrbio e que o meu corpo agiu com os parâmetros de CO2, é, vamos dizer assim, inadequados, porque eu tive uma resposta compensatória. Então, a resposta compensatória é algo esperado, tá? Então, vocês, voltando àquela regrinha que eu falei de como analisar a gasometria, analisa os três parâmetros, se eles estão acima ou abaixo. Depois, qual é o distúrbio que está mandando, vamos dizer, o que é que está sendo responsável pelaquela alteração. Segundo, vou avaliar se existe uma resposta compensatória. Se há uma resposta compensatória adequada, a pessoa não tem um duplo distúrbio. Se não há resposta compensatória adequada, por isso que eu botei uma interrogação, significa que eu vou ter aí o título desse slide, que é um distúrbio misto, tá? É uma alcalose respiratória, mas o PCO2 esperado estava abaixo do PCO2 real, então eu tenho um distúrbio misto, que é a alcalose respiratória. Quando a PCO2 real for maior do que a PCO2 esperada, significa que eu tenho, junto à alcalose metabólica, uma acidose respiratória. Então, se liga, cabeção. Um distúrbio misto pode cursar com pH normal. Essa hora que tá todo mundo indo embora mesmo, porque diz, eu não estou entendendo mais nada. Você falou com a resposta compensatória pode cursar com um pH normal, não normal, na verdade, né? Nem sempre a resposta compensatória cursa com pH normal, ou seja, às vezes eu estou com a resposta compensatória adequada, mas o meu pH está alterado, mas ele está alterado porque está tendo uma resposta compensatória. E às vezes, quando eu não estou tendo uma resposta compensatória, que é um distúrbio misto, eu vou cursar com pH normal, que foi o que eu disse a vocês, que muitos colegas se atrapalham com relação a isso, porque se ligam apenas para o valor do pH e encontram pH de 7,35, 7,42 e dizem, ah, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque quando você olha o HCO3 e o PCO2, eles estão bem loucos, tá? Vocês vão entender todos esses conceitos melhor quando a gente for fazer os exemplos, tá bom? Então, se liga, cabeção, de novo aí, que um distúrbio misto pode cursar com pH normal. pH normal não é igual à não existência de distúrbios, tá? Então, fuja de achar que pH deu normal, não precisa me preocupar com nada. Não, não faça isso, seu cabeção. Aí a gente vai entrar agora nos distúrbios específicos para vocês entenderem um pouco de onde parte isso. A acidose metabólica, eu estou sendo bastante repetitiva, que é para vocês fixarem mesmo,
Acidose metabólica significa que é um distúrbio renal. A acidose significa se é um distúrbio renal, é um distúrbio do HCO3. Se é acidose e o HCO3 é a minha base, significa que ele vai estar baixo. Então, na acidose metabólica, é um distúrbio que cursa com HCO3 baixo. E quais são as causas? Normalmente, as causas da acidose metabólica são, existe, a gente divide, foi que eu falei a questão do onion gap, a gente vai ter as causas com onion gap elevado e a gente vai ter as causas com onion gap normal, tá? Então, vocês nem precisam entender o conceito de onion gap necessariamente agora, pode ser até em uma outra oportunidade que a gente possa ver para vocês entenderem um pouco melhor isso, mas é como eu falei para vocês, o onion gap é um conjunto dos ânions incontáveis, tá? E aí o que é que acontece? Se eu tô com um ânion, que é o HCO3, diminuído, alguém vai tentar aumentar para manter aí vamos dizer assim, para o nosso sangue não sair dando choque em todo mundo, para os meus cátions continuarem sendo iguais aos meus ânions, porque senão o meu sangue geraria uma corrente elétrica, né? Quando eu tenho mais e menos, não é igual numa pilha, eu gero uma corrente elétrica. Então, para que o meu sangue não saia dando choque em todo mundo, a gente, quando tem uma diminuição do ânion, outros ânions se aumentam. Quando os outros ânions incontados se aumentam, a gente tem uma acidose metabólica com ânion gap elevado. Quando o ânion gap ele não se eleva, outro ânion está tendo que se elevar para compensar esse HCO3 que está baixo. E aí, quem se eleva, como eu disse a vocês, vocês anotem aí, os principais ânions do nosso corpo contáveis é o HCO3 e o cloro, e os anion gaps, que é o conjunto dos que não são contabilizados separadamente. E o principal cátion é o sódio, tá? Então, quais são as causas de anion gap elevado, que aumentam a quantidade de ânions por baixar a quantidade de HCO3? A acidose lática, tá? Extremamente importante, muito presente no dia a dia, então, pelo próprio nome, quando a gente vê a acidose, evidentemente vai causar um distúrbio ácido, né? Então, a acidose lática é uma das causas de acidose metabólica. A cetoacidose também é uma causa de acidose metabólica. Vocês raciocinem da seguinte forma: toda doença que cursa com a formação de novos ácidos vão causar acidose. É evidentemente que se eu estou aumentando a quantidade de ácido por uma doença e que antes não existia, eu vou estar gerando um distúrbio ácido. Tá? Então, a acidose metabólica, como eu vou estar formando ácido lático, eu vou ter uma acidose metabólica como consequência. A acidose lática ela é uma acidose que cursa com anion gap elevado, tá? A cetoacidose, que é extremamente comum, diabético, na cetoacidose alcoólica, há um aumento dos ácidos, né, que são os corpos cetônicos, que é, como é que se diz? Eita, meu Deus do céu. Na sua degradação, nas suas reações químicas finais, vão cursar com a formação de um ácido. Então, acidose lática, cetoacidose, uremia, que vai ter o aumento do ácido úrico, formação de um outro ácido, então vou ter uma acidose metabólica, e intoxicações também a formação de novos ácidos, normalmente. Tá certo? Então, vocês gravem aí que normalmente essas doenças, essas patologias, por isso que eu disse para vocês que é tão comum a gente, vamos dizer, dos distúrbios, o mais comum da gente achar é, de fato, os distúrbios ácidos, né? Em decorrência disso ser bastante comum na nossa prática médica mesmo, a acidose lática, a cetoacidose, a uremia e a intoxicação. Tá? Com certeza, quem for dar plantão na vida, aí vão encontrar nos plantões aí, pelo menos uma vez na vida, um caso de cetoacidose, tá? E se não tiver muita sorte, como eu, vão se dar também de frente de acidoses metabólicas por intoxicações.
E aí, como eu falei para vocês, a gente pode ter acidose metabólica com um anion gap normal. Se o anion gap está normal, outro anion vai ter que se elevar, né, para compensar a queda do ânion HCO3. Então, quem se eleva é o cloro, tá? Normalmente, essas acidoses metabólicas que cursam com o anion gap normal e fazem hipercloremia, normalmente são as perdas digestivas baixas, né? Fístulas também, desde biliar, entérica, pancreática, todas elas cursam também com hipercloremia, tá? A acidose tubular renal também gera hipercloremia, não reabsorve HCO3, por isso há um aumento de cloro e o anion gap não se altera, então por isso que tem que aumentar o cloro, retém cloro, tá? Na acidose tubular renal. E a espironolactona, que, como vocês sabem, é um poupador de potássio, tá? Que por ser um poupador de potássio, vai estar lá jogando. Por ser um poupador de potássio, vai estar retendo potássio, jogando sódio para fora, e em decorrência disso, vai estar absorvendo um ânion, e esse ânion é o cloro. Então, por isso que cursa com essa hipercloremia, tá? Então, recapitulando, a acidose metabólica é um distúrbio que cursa com redução do HCO3, que é um ânion regulado pelo rim, e tudo que é regulado pelo rim, a gente vai dar o nome de distúrbio metabólico, tá? Que pode ser com ânion gap elevado ou com ânion gap normal. E aí, como eu já falei para vocês, o que é o anion gap, né? O anion gap, ele nada mais é do que o somatório de todos os ânions, de todos os ânions que não são contados no nosso corpo. Aqui está a fórmula, como eu disse a vocês, para a gente não dar choque, o que é que acontece? Vocês podem botar aqui, tá? Eu fiz a fórmula já colocando, separando o anion gap, mas se eu fosse fazer isso de uma forma matemática para igualar os cátions com os ânions, eu deixaria o sódio é igual ao anion gap mais o cloro mais o HCO3. Tá? Então, quando eu passo o sódio para o outro lado, por isso que fica sódio menos cloro mais HCO3. Porque o sódio é o cátion. O sódio cátion é igual a o resto dos ânions do nosso corpo. E os ânions do nosso corpo são cloro, HCO3 e anion gap, que é a junção dos ânions incontáveis. E qual o valor de referência do nosso anion gap? É 10, porque quando você faz a continha, né, dá 10 mex por litro. Vale ressaltar que todos esses íons são calculados por MEC. Isso aí também é algo que você pega na prática, tá? E então, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito do que é um anion gap, qual a importância do anion gap. Vocês não vão usar anion gap em distúrbios normalmente, né? Não é tão importante nos distúrbios que cursam com alcalemia, tá? O anion gap ele é importante nos distúrbios ácidos e metabólicos, tá? Então, fica aí esse conceito. E qual é o tratamento? Se eu estou falando da acidose metabólica, que significa acidose metabólica é igual a HCO3 baixo, tá? Então, se eu tenho HCO3 baixo, eu devo repor esse HCO3 para melhorar esse distúrbio. Contudo, eu vou repor assim, cara, meu pH tá baixo, eu vou repor. Também não quero que vocês virem os malucos aí que vão sair repor tudo que vocês acham que tem que repor, não. Eu vou dizer para vocês que isso é muito complexo. Não é sempre que eu estou diante de um distúrbio metabólico que eu necessariamente, ou seja qual for o distúrbio, que eu necessariamente preciso realizar uma correção imediata. Porque, como eu disse a vocês, o nosso corpo ele é tão incrível que se ele estiver funcionando bem, ele vai conseguir corrigir esses distúrbios. Então, a acidose metabólica eu só vou corrigir, só vou repor o bicarbonato quando esse pH está muito ácido. Significa que esse HCO3 está muito baixo, tá? E no caso da acidose metabólica em decorrência de cetose por diabetes mellitus, né, o estado cetótico do diabetes,
eu só vou repor bicarbonato se o pH estiver abaixo de 7. Então, assim, não acho isso tão ruim, eu acho bom, porque não é um distúrbio fácil de corrigir, você calcular quanto você tem que repor de HCO3 não é fácil. Óbvio que com os aplicativos que nós temos hoje, isso se torna muito mais fácil, mas ainda assim é bom que a gente não precisa repor de forma imediata, só de fato quando o distúrbio estiver muito, muito descontrolado. Então, só repõe o bicarbonato, só trata a acidose metabólica quando esse pH estiver muito baixo. Porque, minha gente, para o pH estar de 7,20, vocês imaginem que esse pulmão dessa pessoa não está trabalhando nada. Porque, como eu disse a vocês, há uma tentativa de compensação. Como eu também disse a vocês, não necessariamente essa resposta compensatória vai gerar um pH normal. Dificilmente vai gerar um pH normal. Pode acontecer, pode, mas nem sempre acontece a normalização do pH. Mas, assim, não vai chegar a ser um transtorno tão grande quanto já um pH ácido desse. Reponho também o bicarbonato em casos de uremia, né, e em casos de intoxicações, tá? A forma de repor esse bicarbonato, a gente tem que saber mais ou menos quantos max a gente tem numa ampola de HCO3. Normalmente, uma ampola de HCO3 tem 10 ml. Normalmente, essa ampola é 8,4%. E cada ampolinha dessa tem 1 mEq por ml. Ou seja, se eu tenho 10 ml numa ampola, significaria, então, que eu teria 10 mEq. Tá? Então, ter bastante cuidado, porque eu tenho que ir titulando isso até o pH chegar no 7,2. Eu calculo o déficit, né, esse déficit de HCO3, de H2CO3, ele é calculado a partir dessa forma, 0,3 vezes o peso, vezes o base excess, e aí, a partir de quanto desse déficit de HCO3, eu faço essa reposição. Vale ressaltar que esse déficit vai se dar em max, tá? Por isso que o cálculo é todo feito em max. Inicialmente, eu só reponho 1/3 desse déficit e vou titulando, porque se eu repor muito bicarbonato, eu posso gerar um distúrbio oposto à acidose, que seria uma alcalose metabólica, que é o excesso de HCO3. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, dificilmente eu tenho 1 ano e alguns dias de formada, e assim, já vi muita, muita, muita coisa, mas só precisei repor bicarbonato em uma única vez na minha vida mesmo, tá? Que inclusive foi semana passada. Mas fora esse episódio aí, nunca precisei repor bicarbonato em nenhum paciente, não, tá? Graças a Deus. E aí a gente entra no nosso segundo distúrbio, que é a alcalose metabólica. Mais uma vez, pondo na tecla, vocês para ficar bem no cabeção, a alcalose se dá pelo aumento de HCO3, tá? Que é a nossa base, e metabólica, porque HCO3 é regulado pelo rim. Quais são as principais causas de alcalose? As principais causas de alcalose que fazem com que a gente perca HCO3 são através das perdas digestivas altas, o vômito, por exemplo, tá? Então, cuidado com isso aí, porque isso às vezes até pegadinha de prova. A acidose metabólica é com diarreia, tá certo? É perda digestiva baixa. A alcalose é perda digestiva alta. Eu gosto de pensar assim. Não vou ver como eu gosto de pensar, não, só vai complicar você. Meus pensamentos são meio malucos. Mas, enfim. Depois vocês arrumam um jeito de decorar isso aí, que a acidose está mais relacionada à diarreia e a alcalose a perdas digestivas altas, tá? Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer como é que eu penso. Simplesmente, quando a gente vomita, vamos pensar dessa forma, quando a gente vomita, o nosso estômago tá cheio de quê? Tá cheio de HCl, né? De ácido clorídrico. Então, quando eu vomito, eu costumo pensar que eu vou estar perdendo ácido. Então, se eu vomito, eu estou perdendo ácido clorídrico, eu vou cursar, se eu estou perdendo ácido, eu vou cursar com alcalose, tá? E aí, uma alcalose metabólica. Então, não posso perder ácido
né, dizer para vocês que eu estou perdendo ácido pelo estômago e vou estar gerando distúrbio respiratório. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, pensar dessa forma, que quando eu vomito, eu vou gerar um alcalose, que eu estou botando o ácido que está lá no meu estômago para fora, tá? Outra coisa que gera alcalose metabólica são os diuréticos tiazídicos e os diuréticos de alça. Então, a alcalose é um distúrbio, a alcalose metabólica é outro distúrbio, né? O segundo distúrbio mais comum. E quando eu estou diante desse, muito paciente faz uso de diurético, tiazídico e diurético de alça, até de forma inadequada. A gente sabe que tem muito paciente que é gordo, gordinho e faz uso, por exemplo, de furosemida, tá? E aí, às vezes, o paciente tem uma alcalose metabólica pelo excesso de furosemida, que ele nem tá inchado, nem tá demasiado. Furosemida não é droga, vamos dizer assim, dá para usar, mas não é o ideal de primeira escolha do paciente que é hipertenso e só usa uma medicação, por exemplo, usar junto furosemida. Não é o ideal, sabe? Se for para usar o diurético, usar a clortalidona. Mas, enfim, não é na realidade do SUS, né? De qualquer forma, vocês vão ter aí pacientes que têm alcalose metabólica, vocês vão ver aí na prática de vocês por excesso de diuréticos tiazídicos ou diuréticos de ácido, tá? Tiazídico seria, por exemplo, hidroclorotiazida, certo? Que é muito comum. Eu, na atenção primária, usei muito na minha época de PSF, porque que a gente tem acesso no SUS, né? Então, pode gerar uma calose metabólica. O hiperaldosteronismo primário também é uma causa de alcalose metabólica. Lembrando para vocês o que é o hiperaldosteronismo primário. Esse distúrbio, ele se dá em decorrência de uma elevada quantidade de aldosterona. Lembrando que a aldosterona é um hormônio que cursa é, retendo sódio e liberando potássio. Então, no hiperaldosteronismo primário, eu curso com hipocalemia, uma hipocloremia, porque para tirar um cátion eu tenho que tirar um ânion para manter o equilíbrio elétrico do nosso corpo. Então, nos pacientes que têm um hiperaldosteronismo primário, eu normalmente encontro uma alcalose metabólica associada a uma hipocalemia ou hipocloremia. Veja que coisa bacana, interessante e extremamente sensacional, assim. Nossa, que coisa doida. Os distúrbios ácidos, as acidoses metabólicas, na maioria das vezes, elas vêm associadas à hipercalemia, ou como vocês viram, no caso na acidose metabólica com anion gap normal, eu posso ter uma hipercloremia, né? Então, na alcalose metabólica é o contrário, se eu tiver, por exemplo, um hiperaldosteronismo primário. Lembra dessa forma, como é que eu vou decorar que o potássio vai estar diminuído? Não decora, entenda mesmo que a aldosterona é um hormônio que retém sódio. Se está muito aumentado, vai reter muito sódio. Se eu retenho um cátion, eu tenho que eliminar outro cátion. Quem é que eu elimino? O potássio. Se eu elimino o potássio, eu gero uma hipocalemia. Para todo que eu estou tirando um cátion, eu também tenho que tirar um ânion, né? Para não sobrar muito ânion. Então, gera uma hipocloremia, tá? Outra causa de alcalose metabólica é a hipertensão renovascular. Também é outra causa extremamente importante, mas já não é tão comum. Vocês vão encontrar hipertensão renovascular, mas, vamos dizer, não é a principal causa de hipertensão arterial no nosso meio, né? Então, é uma coisa que dificilmente vocês mesmos vão dar o diagnóstico por conta de um distúrbio metabólico num paciente de dizer, é hipertensão renovascular. Normalmente descobre que é renovascular e relaciona isso à alcalose metabólica. De qualquer forma, isso é que é a causa da alcalose metabólica. Adenoma viloso de cólon também é outra causa de alcalose metabólica, então lembrar, né, se for o caso, se tiver algum paciente internado em que foi percebido, ele está internado por adenoma viloso de cólon, existe uma alcalose metabólica, correlacionar, né, a causa ao efeito. O tratamento da alcalose, ela se dá, né, com a reposição de soro fisiológico mais o KCL e, evidentemente, tratar a causa base, seja dessas daí qual for. Uma forma de vocês decorar não, eu falo decorar muito tempo, tempo todo é aprender. De vocês aprenderem isso aí é pensar que se o paciente está lá vomitando, aprender o que é a alcalose, normalmente ela é causada por uma perda digestiva alta,
Lembra que tem que repor soro. Soro o quê? Tem que repor soro fisiológico, tá? E o KCl, evidentemente, você vai repor, porque lembra aí como eu falei para vocês, na perda digestiva alta eu vou estar perdendo cloro, tá? Então tem que repor. E normalmente cursa a alcalose com hipocalemia, então tem que repor KCl, tá? Então fica aí essa dica para vocês de tratamento da alcalose metabólica, tá? Repor sempre soro fisiológico, lembra que o paciente está vomitando, está perdendo volume, repor. E o KCl fica lembrando, correlacionando aí que o paciente vai perder cloro e que normalmente os distúrbios de alcalose estão relacionados à hipocalemia, tá? Eu estou falando isso aí como uma dica, mas não necessariamente a alcalose cursa com hipocalemia ou hipocloremia, tá, gente? Mas a forma de repor é desse jeito, é só para vocês lembrarem como repor, o que é que tem que ser reposto. E, como eu disse, tratar a causa base. Se é diurético, tira os diuréticos, entendeu? Se é hiperaldosteronismo, bloqueia o receptor da aldosterona. Quem é o receptor da aldosterona? A espironolactona, tá? Que é o poupador de potássio, a gente às vezes esquece, tá? E, enfim, todas as causas a gente tem que tratar, porque senão vai ficar aquele distúrbio, apesar de eu dar o tratamento, se eu não tratei a causa base, eu vou ter que ficar tratando a vida toda, né? Reponto soro, e quem é que vai fazer isso? E aí, já deve estar muito cansados, a gente vai agora para os distúrbios respiratórios, a gente está quase chegando no fim, tá? Dos distúrbios respiratórios, como eu falei para vocês, a gente tem os distúrbios respiratórios agudos e a gente tem os distúrbios respiratórios crônicos. Os distúrbios respiratórios agudos, normalmente, são aqueles que, agudo, como vocês sabem, é uma coisa que dá de uma forma mais precoce, né? Deu de, vamos dizer assim, meio que de repente, não posso dizer que é de repente, mas enfim, não é uma coisa que seu corpo está adaptado, por exemplo, há meses, há anos, tá? Então, a acidose respiratória, como eu falei para vocês, ela se dá em decorrência de quê? Vamos recapitular. Os metabólicos dão em decorrência dos distúrbios relacionados ao HCO3. Os respiratórios se dão relacionados ao CO2. Se eu tenho uma acidose, quem é o ácido do nosso corpo? O CO2. Se o CO2 é o ácido do nosso corpo e eu estou tendo uma acidose respiratória, significa que esse CO2 está super elevado. E o que é que leva esse CO2 elevado? Tá aí uma coisa que é um distúrbio que está extremamente comum, infelizmente, em decorrência aí do coronavírus, é uma das causas dessa acidose respiratória que dá na gasometria é a fadiga respiratória. O paciente não consegue mais botar o CO2 para fora. A gente sabe que a gente tem um movimento inspiratório e expiratório. É importante fazer até essa ressalva para vocês que na acidose respiratória eu tenho uma hipoventilação. Hipoventilação significa que eu estou retendo muito CO2, eu não estou com uma frequência respiratória alta, tá? Então, a fadiga respiratória, como eu disse, fadiga respiratória, você lembra que eu estou cansando de respirar. Se eu estou cansando de respirar, automaticamente eu não estou conseguindo fazer nem a minha inspiração adequada, nem a minha expiração adequada. Então, eu estou hipoventilando. Estou retendo CO2, causando uma acidose respiratória. Obstrução de via aérea superior, evidentemente, se eu tampar meu nariz e minha boca, coisa que a gente não consegue fazer de forma consciente, né? Nem que você tente, se você chegar em algum momento, você vai tirar isso você vai tirar a mão do nariz ou da boca, não tem como você conseguir fazer de forma consciente, né? Então, obstrução de via aérea superior, porque eu não vou ter como colocar esse CO2 para fora. Síndrome de Guillain-Barré também se dá por diversas causas. Uma delas é, de fato, pela fadiga respiratória. O paciente com síndrome de Guillain-Barré, ele acaba sendo um retentor, tá? E a crise miastênica também, pelos mesmos motivos, se tratando de doenças que cursam com a fadiga em decorrência da desmielinização, eles acabam não fazendo esse movimento inspiratório e expiratório de forma adequada, retendo muito CO2. Então, essas são as principais causas agudas de acidose respiratória. O que mais vocês vão ver na prática clínica de vocês é a fadiga respiratória de causa aguda e a obstrução de via aérea superior em caso de trauma. Síndrome de Guillain-Barré
já tive a oportunidade de ver, infelizmente, não é legal, crise miastênica ainda não. E as causas crônicas, que são as mais comuns de todas, eu diria que, tipo assim, que mais vocês vão ver, e aí é onde vocês têm que tomar cuidado, né? Ah, fiz a gasometria do meu paciente, o PCO2 está lá em cima. Tá, ele é um PCO2, ele tá com PCO2 lá em cima porque ele é um paciente cronicamente retentor. Então, é um paciente que já apresenta um quadro clínico de DPOC. DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica daquele paciente, normalmente o DPOC ocorre nos pacientes que são tabagistas de longa data, de grande monta, e eles retêm, eles têm muita dificuldade para colocar para fora esse PCO2, então são pacientes hiperinsuflados, a gente faz um raio-x, vê aquele raio-x bem pretão, sabe? Na, na parte pulmonar, que são pacientes retentores, tem muito ar. Então, a gente, quando tem muito ar no pulmão, a gente vai ver uma radiotransparência, vai ver tudo mais pretão. Ela, a esclerose lateral amiotrófica, infelizmente também já tive o desprazer de ver. Então, o paciente ele retém, também por ser uma doença desmielinizante, há um prejuízo no processo de inspiração e expiração. E os pacientes que têm pneumopatias crônicas. As pneumopatias crônicas, a gente pode pensar, por exemplo, eu tive a oportunidade de um paciente meu ter uma síndrome chamada síndrome Cartagna, que é uma doença bem maluca, que cursa com dextrocardia, bronquiectasia e sinusopatia, pansinusopatia, né? E ele ele é um paciente que se torna, de certa forma, um retentor, tá? De CO2, tá? Em decorrência de uma pneumopatia crônica que ele faz, enfim, por N motivos. Às vezes, eu vou além. Mas, enfim, outras pneumopatias, de forma geral, que cursam com retenção de CO2 são causas também de acidose respiratória, tá? E alcalose respiratória? Alcalose respiratória, se eu estou falando de distúrbio respiratório, eu estou falando de CO2. Se eu estou falando de CO2 e estou falando de alcalose, e o CO2 é nosso ácido, ele vai estar o quê? Baixo. Quais são as causas de um CO2 baixo? Hiperventilação psicogênica, tem ansiedade, aquele paciente que tem a respiração curta, ou seja, todos nós, né? Nós temos um padrão de hiperventilação, né? Nós somos pessoas, na atualidade, muito mais ansiosas, né? A gente não respira da forma como deveria, fica tentando a nossa respiração, se a gente parar para perceber, é encurtada. Então, isso faz com que a gente coloque muito CO2 para fora e possa gerar uma alcalose respiratória. Se você fizer isso em casa, não recomendo que você faça, mas se você fizer, não faça. Ficar respirando bem rápido, você chega até a ficar meio descompensado, assim, ficar tonto, porque você vai gerar uma alcalose respiratória, que é uma diminuição do seu CO2, tá? E aí, outra causa também de alcalose respiratória é a intoxicação por salicilato, comum também, insuficiência hepática. Pacientes com insuficiência hepática é muito triste, eles cursam mesmo com alcalose respiratória. Sepse por gram negativo já não é uma coisa que é tão comum. O hipertireoidismo também, as pneumopatias agudas, principalmente asma. Paciente que está com asma, você vê que ele fica taquipneico, tá? Pneumonia também, tanto que para criança é um dos principais coisas que a gente define como gravidade para pneumonia em criança é a taquipneia, aquela criança que está então, tá botando muito CO2. Vocês lembram, se tá hiperventilando, eu tô botando muito CO2 para fora. Se eu tô botando um ácido para fora, eu vou gerar uma alcalose, tá? E o tromboembolismo pulmonar também, porque, enfim, se tá tudo lá ocupado em decorrência do tromboembolismo, infelizmente também já tive a oportunidade de pegar paciente com tromboembolismo pulmonar extenso, e aí, enfim, ele não consegue expandir, né? Não tem uma complacência pulmonar, então ele realmente é um paciente que tem baixo CO2, ele não retém CO2, tá? E aí,
a gente vai para a clínica desses pacientes com distúrbios respiratórios, nos casos de paciente com alcalose respiratória. Alcalose respiratória é o quê? Baixo CO2, a paciente está hiperventilando. Tem alteração sensória, como eu disse para vocês, aqueles pacientes que, se você fizer isso em casa, que você não vai fazer, você fica tonto. Isso é um decorrência de resposta sensacional do nosso corpo, mas você vai ficar tonto. Não faça isso. Ninguém quer, se você fizer isso, Deus vai me dizer de noite nos meus sonhos, eu vou ficar muito chateada. Não faça isso. Mas, enfim, tratar a causa base, né, da alcalose respiratória, como a gente já deu, quais são os principais motivos, asma, enfim, todos os outros que a gente falou. E a acidose respiratória se dá em decorrência da hipoventilação. Normalmente, o paciente também tem alteração do sensório, pode ter papiledema. Dificilmente a gente vai identificar papiledema que a gente costuma fazer com de olho em ninguém em urgência, né? Deveríamos, fazemos, não fazemos. Distúrbios hemodinâmicos também podem estar associados na acidose respiratória, podem gerar arritmias e podem gerar também parada cardiorrespiratória, tá? Como eu posso dizer para vocês, uma das causas de parada respiratória, por exemplo, é a hipoxemia. E normalmente a hipoxemia está associada a uma hipercapnemia, tá? Então, é um causador aí de parada cardiorrespiratória, bem como a arritmia. Normalmente, os pacientes que cursam com essa acidose respiratória, que é uma retenção de CO2, eles cursam com distúrbios hemodinâmicos. Isso é bastante comum, por exemplo, que eu dei um exemplo a vocês na síndrome de Guillain-Barré, que é um paciente que cursa com acidose respiratória, por exemplo. Eu tive um paciente de 20 anos que tinha síndrome de Guillain-Barré, infelizmente ele evoluiu para óbito. Ele tinha um distúrbio respiratório e, assim, fez 20 paradas, 20 anos, 20 paradas, foi muito triste. E tinha distúrbio hemodinâmico, né, dependia de droga vasoativa, para vocês verem a importância de se entender os distúrbios ácidos básicos, como o HCO3 e o CO2, eles têm uma importância tremenda na homeostase do nosso corpo. Então aí fica a alcalose respiratória, essa figurinha aí do Sheldon, adoro Sheldon, hiperventilando aí na bolsinha. E a acidose respiratória, como eu disse a vocês, normalmente está associada a um quadro mais grave. Nesses casos, eu entubo e faço ventilação mecânica. Eu vou dizer para vocês que os distúrbios respiratórios, como é que eu vou regular, por exemplo, uma alcalose respiratória? Vou tratar a causa básica, tá? Porque eu não tenho como controlar a respiração de um paciente que não está entubado. Vocês conseguem entender isso? Eu não tenho como repor, não é igual um distúrbio metabólico que eu reponho alguma coisa e eu melhoro aquilo. Os distúrbios respiratórios, normalmente, eu só consigo ajustar, vamos dizer assim, do jeito que eu quero, se o paciente tiver uma ventilação mecânica. Então, os pacientes que têm coronavírus, infelizmente, eles cursam com, enfim, todos os distúrbios, tanto metabólicos quanto respiratórios, mas, enfim, todos têm distúrbio respiratório, nem todos têm metabólico, mas todos têm respiratório. E aí, o que é que acontece? A gente acaba regulando esses distúrbios respiratórios através da própria ventilação mecânica, melhorando a frequência respiratória, melhorando o tempo expiratório, enfim, alterando vários parâmetros no ventilador que não vale a pena, assim, essa aula não é para tratar disso, né? E aí, agora a gente chegou na parte final da nossa aula, que é a parte mais legal aí, que é a hora da gente praticar, tá certo? Gostaria muito de estar ouvindo vocês para que a gente pudesse, de fato, tipo, não ficar com nenhuma dúvida, tá? Mas vocês entendendo esses exemplos aqui, eu tô, assim, muito, muito, muito feliz. Vamos começar. Como eu disse a vocês, o primeiro passo que a gente tem é avaliar os três parâmetros, né? O pH, o HCO3 e o PCO2. Então, nesse caso aí, eu tenho um pH o quê? Um pH, lembrando que o valor de referência é de 7,35 a 7,45. Então, eu tenho o quê aí? Eu tenho um pH aumentado, tá? Ah, moleca, já botou a resposta. Pronto. Eu tenho um pH
aumentado, ou seja, o meu pH está o quê? Alcalino. Se o meu pH está alcalino, lembra que a segunda coisa que eu tenho que fazer para analisar uma gasometria é verificar quem está causando aquele distúrbio. Neste caso, se eu tenho um pH alcalino, eu tenho que procurar quem está causando a alcalose. E o que é que pode causar a alcalose? Ou um HCO3 elevado ou um PCO2 baixo. O valor de referência para HCO3 é de 22 a 26, tá? Então, nesse caso, o HCO3 ele está abaixo do normal. Isso significa dizer que não tem como esse HCO3 estar gerando uma alcalemia, porque ele é a base e ele deveria estar alto, e ele está baixo. Então, não faz o menor sentido. Já o PCO2, que é o nosso ácido, num distúrbio básico, que cursa com pH básico, ele está diminuído. Então, nesse caso aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma alcalose, o quê? Respiratória, porque eu tenho um pH básico com um PCO2 baixo, tá? Cursando aí sendo a principal causa. Vocês entenderam por que eu não posso considerar uma alcalose, por exemplo, metabólica, porque uma alcalose metabólica eu esperaria que a base estivesse alta, acima do valor de referência. E a base, nesse caso, está baixa, porque o HCO3 varia de 22 a 26. O PCO2 varia de 35 a 45. Nesse caso, o PCO2 está baixo, que é o nosso ácido, gerando, então, provocando um pH alcalino por baixo de ácido. Aí a gente vai para o nosso outro exemplo, nosso exemplo 2, no qual eu tenho aí um pH de 7,30, tá? Um pH de 7,30, o normal é de 7,35 a 7,45, então esse pH está ácido, está baixo. O HCO3 é de 22 a 26, ele está de 13, então ele está baixo. Eu poderia, então, já de maneira rápida aí, entender que a causa desse pH baixo pode ser porque minha base está baixa. Em contrapartida, eu tenho um PCO2 aí de 27 que vocês poderiam me perguntar, mas Carol, o meu PCO2 está baixo. No caso, se o PCO2 está baixo, que é o meu ácido, eu não deveria tá cursando com uma alcalose respiratória, né? Então não faz nem sentido eu pensar que existe aí uma alcalose respiratória, porque primeiro meu pH está ácido, segundo porque para gerar um distúrbio ácido em decorrência dos PCO2, esse PCO2 tem que estar acima de 45. PCO2 é de 35 a 45. Então, só olhando por aí, eu já poderia deduzir que esse distúrbio se trata de uma acidose, o quê? Metabólica. Contudo, eu falei para vocês naquela forma de analisar a gasometria, que toda vez que eu identifico uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica, eu tenho que ver se esse distúrbio é puro ou se ele é compensado. Um distúrbio puro significa que houve distúrbio puro ou compensado é a mesma coisa. Distúrbio puro ou compensado é a mesma coisa. Se existe um distúrbio puro em que houve compensação ou se existe um distúrbio misto. Então, a partir disso, queria muito que você estivesse com a caneta aí, um lápis, para vocês escrevendo junto comigo. Tem um pH de 7,30, pH ácido, tem um HCO3 baixo, 13, que pode ser a causa, né, da minha acidose metabólica, porque eu tenho pouco, eu estou retendo pouco HCO3, que é a minha base, e aí eu vou ver se realmente é um distúrbio compensado ou se existe um distúrbio misto. Eu uso aquela minha fórmula PCO2 para acidose metabólica, a fórmula é PCO2 é igual ao HCO3 sérico vezes 1,5 mais 8. Essa é a fórmula. Colocando em números, eu vou ter o PCO2 é igual a 13 vezes 1,5 mais 8. Dessa forma, o PCO2 esperado vai ser de 27,5, ou seja, bateu. Se o PCO2 esperado foi igual ao PCO2 real, significa que não houve nenhum
distúrbio, vamos dizer, misto. É simplesmente uma acidose metabólica pura, porque houve compensação por parte do meu corpo, não foi nenhum distúrbio, apesar do meu PCO2 estar baixo, ele abaixou para compensar a acidemia que já estava existindo pelo HCO3, tá bom? Então, apesar do PCO2 estar abaixo do normal, não se trata de um distúrbio misto, porque esse PCO2 foi uma resposta compensatória do meu pulmão de hiperventilar, botar CO2 para fora para eu manter aí um equilíbrio homeostático. Tá, então aí que eu tenho um distúrbio misto de acidose metabólica. Enfim, tem motivos que já foram comentados. Esse outro terceiro exemplo aí, eu vou ter um pH de 7,33. Ah, Carol, 7,33 é tão perto de 7,35, que é o mínimo, né? De 7,35 a 7,45. Tem distúrbio aí? Tem. Meu pH, querendo eu não, ele está baixo, está um pH ácido. Se o pH está ácido, eu tenho que ter um motivo para ele estar ácido. Se ele está ácido, ou minha base está baixa, ou meu CO2 está alto. Aí eu vou analisar os dois. HCO3 está alto ou baixo? O HCO3 desse paciente, ele está elevado. Então, assim, já não faz muito sentido, porque significa que eu tenho aí, esse HCO3 seria de uma alcalose, ele era para gerar um pH alcalino, né, de uma alcalose metabólica, no caso, né, mas não faz sentido, porque o meu pH está ácido. E quando eu olho para o meu PCO2, ele está elevado. Então, é um distúrbio claro, não tem muito o que se pensar. Eu estou diante aí de um PCO2, estou diante aí de um distúrbio ácido por aumento de CO2. Se é um distúrbio ácido por aumento de CO2, eu estou diante de um quadro de um distúrbio respiratório, que se trata de uma acidose respiratória. Como eu disse para vocês, diante de quadros primários respiratórios, a gente não calcula, pelo menos na prática mesmo, a gente não calcula compensação, porque, como eu disse a vocês, a compensação é renal e o rim, ele não tem uma resposta imediata, ele demora de 3 a 5 dias para responder. Então, a acidose respiratória é esse exemplo aí. Aí a gente vai agora aqui para o quarto exemplo, onde eu tenho um pH de 7,05, pH de 7,05 é um pH ácido, que está abaixo de 7,35. Esse HCO3 está alto ou baixo? Esse HCO3 está baixo, então só diante disso aí eu já poderia dizer que existiria, então, uma acidose metabólica, porque o ácido está baixo, mas eu me encontro aí dentro de um PCO2 alto, que também é causa de um distúrbio, que também é uma causa de acidemia, né? Então, vejam só que eu estou aí diante agora de um pH que está ácido, e eu tenho dois motivos para esse meu pH estar tá ácido, porque a base está baixa e porque o PCO2, que é o ácido, está alto, está acima de 45. E aí, como é que eu vou saber, Carol, se esse PCO2 aumentou porque tentou compensar? Se existe um distúrbio metabólico, eu uso aquela fórmula. No caso, como eu estou trabalhando pensando numa acidose metabólica, porque o pH está ácido, a fórmula que eu vou usar é de 15, a fórmula do HCO3 vezes 1,5 mais 8. No caso, vai ficar 15 vezes 1,5 mais 8, que dá 22,5 mais 8. O PCO2 esperado, no caso de uma acidose metabólica, seria um PCO2 de 30,5. Então, não era para estar retendo tanto CO2. Então, significa que, além de uma acidose metabólica, eu estou cursando com uma acidose respiratória. A partir de então, eu tenho um distúrbio misto, que é quando eu tenho duas acidoses, tá? Uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Então, acidose mista, tá? Vamos para o nosso quinto exemplo, no qual tem um pH super ultra mega alcalino de 7,80.
Então, o pH está alcalino, está acima de 7,45. Eu olho para o meu HCO3 e aí eu tento achar a causa, né? Qual é a causa desse pH está alto? Ou é a base que aumentou muito, ou o CO2 que abaixou muito. Esse PCO2 dele está aumentado, esse HCO3 dele está aumentado, o que justificaria uma alcalose do tipo metabólica, e esse PCO2 está baixo, reduziu. Então, poderia também ser a justificativa desse pH estar alto, porque o meu ácido abaixou muito. Então, como é que eu vou saber se esse PCO2 abaixou muito para tentar responder o HCO3 que aumentou muito? Eu vou fazer, mais uma vez, como eu disse a vocês, as fórmulas, né? Para acidose metabólica, eu uso aquela DHCO3 vezes 1,5 mais 8. E para a alcalose metabólica, eu uso HCO3 mais 15. Nesse caso, 30 mais 15, esse PCO2 do paciente esperado seria de 45. Se era para estar de 45 e está abaixo, significa que esse paciente está com distúrbio respiratório e CO2 baixo. Se o CO2 está baixo, significa que esse paciente está cursando com o quê? Com uma alcalose respiratória. Então, esse paciente aí tem uma alcalose metabólica com alcalose respiratória. No caso, uma alcalose mista. Eita, que eu não sei botar isso aqui adiante as respostas. E o nosso último exemplo aí da aula é o pH de 7,42. Vocês olham mais uma vez como eu estava vocês. Olha o pH de 7,42. Nossa, pH lindo. Tá tudo certo aí. Não, né? Porque quando eu vou olhar HCO3 está bem baixo e quando eu olho PCO2 está bem baixo também. Aí eu vou ficar naquela situação. O HCO3 está baixo. Se o HCO3 está baixo, significaria dizer que eu estou cursando aí a favor de uma acidose metabólica. Vocês concordam comigo? O HCO3 é a base. Se ele está baixo, eu estou causando uma acidose. E o meu PCO2, ele está de 19. Se esse meu PCO2 está de 19, significa dizer que o meu ácido também está baixo. Aí agora, socorro, meu Deus do céu. E o pH da criatura está normal. Como eu disse, se a gente está diante, então, de uma possível acidose, olhei para HCO3, está baixo, e eu vou cursar, então, com distúrbio metabólico. E aí eu vejo se é acidose ou se é alcalose. Nesse caso, HCO3 baixo fala a favor da acidose metabólica. Uso a formulazinha de acidose metabólica para saber se esse PCO2 aí está baixo, porque tentou compensar alguma coisa. Quando eu faço a formulazinha de 12 vezes 1,5 mais 8, vai dar 26. Ou seja, o PCO2 esperado para uma compensação, para um distúrbio metabólico puro, neste caso, eu teria que ter uma PCO2 aí de 26. Eu tenho um PCO2 abaixo, eu tenho um PCO2 de 19. Então, associado aí a uma acidose metabólica, eu tenho aí uma alcalose respiratória. Olha que coisa bacana, né? Tem uma acidose metabólica, porque meu HCO3 está abaixo do normal, e tenho uma alcalose respiratória, porque o meu PCO2 esperado era para estar de 26 e ele não está atingindo o valor que é esperado, ou seja, está abaixo. Quando está abaixo, significa que o meu ácido baixo significa que eu estou cursando. Então, se o ácido está baixo, eu estou cursando com uma alcalose, isso é relacionado ao CO2 respiratório. Então, gente, esse distúrbio aí trata-se de uma acidose metabólica mais uma alcalose respiratória. Então, eu não posso chamar necessariamente de distúrbio misto, porque eu chamo de distúrbio misto quando os dois distúrbios são, vamos dizer, por exemplo, acidose mista. São duas acidoses, sendo uma respiratória e uma metabólica. A alcalose mista é quando eu tenho uma alcalose respiratória com alcalose metabólica. E eu tenho que denominar ambos os distúrbios quando eu os tenho.
né, acidose metabólica com alcalose respiratória. Não deixa de ser um distúrbio misto, mas nas provas vocês vão ver separado, né? Acidose metabólica mais alcalose respiratória, acidose mista, alcalose mista, ou um distúrbio respiratório isolado, ou um distúrbio ácido isolado, como foram os primeiros exemplos. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu falo muito rápido, eu não sei nem como é que eu volto aqui. Aqui, achei. Eu falo muito rápido. Não sei se vocês todos entenderam, eu vou dar uma olhada aqui. E. Carol, Olá, amiga! muito obrigada pela aula, só elogios. Ai, Pessoal, tudo depois bom. vocês colocam aqui mais uma vez o que é que vocês acharam da aula. E a gente anotou aqui 3 dúvidas. Lucas está aqui comigo, anotando as dúvidas. Ah, meu Deus. A primeira foi do Matheus. Ele perguntou a finalidade de cada gasômetro, o arterial e o venoso. Peraí, perdão, que eu tô lendo as dúvidas aqui, mas é melhor vocês me perguntarem. Tá certo. Vai. A primeira dúvida foi do Matheus. Ele mandou no início e ele perguntou a finalidade de cada gasometria, arterial e venosa. Bem, como eu disse a vocês, a gasometria venosa, ela é uma gasometria mais fácil de ser coletada em decorrência dos vasos, das veias, né, dos vasos venosos, eles se encontrarem mais superficialmente do que os vasos arteriais. Então, normalmente, a gente tem uma facilidade muito maior de colher gaso venosa do que arterial. Paciente que está em hipotensão, por exemplo, que está com frequência cardíaca baixa, é ainda mais difícil coletar a gasovenosa, e aí eu posso aceitar uma gasovenosa no sentido de, como eu falei, avaliar o HCO3, avaliar o pH, contudo, se o paciente eu tiver a suposição que ele tem um distúrbio respiratório, a venosa não é aceitável, então a diferenciação entre uma e outra se dá na aceitabilidade mesmo, que a venosa eu posso usar quando eu estou tratando de um paciente que tem um distúrbio renal, tem alguma outra alteração que não seja respiratória. E aí eu aceito a venosa, porque ela é mais fácil de ser coletada por os vasos venosos estarem dispostos de forma superficial. O ideal é vocês coletarem arterial. Vocês vão ver que quando vocês forem solicitar na prática médica mesmo, é para coletar arterial, porque ele vem com todos os parâmetros mais bem definidos, tá? E, de fato, o que eu quero analisar é como esses ácidos, esses íons e, enfim, eles estão chegando aos nossos tecidos. Então, a melhor forma de avaliar como estão chegando aos nossos tecidos é através da artéria, né? Porque é o que está levando aí o que tem de melhor para os nossos tecidos. Eu espero ter respondido, mas a diferença é essa só. Eu acho que deu para esclarecer bem direitinho. A segunda dúvida foi deixa eu ver aqui, da Juliana. Ela perguntou a respeito, porque você falou na acidose metabólica de intoxicação. E ela gostaria de saber quais as intoxicações, de que seriam essas intoxicações. Bem, a gente tem diversas intoxicações, ácido sulfúrico, a gente tem intoxicação, por exemplo, de benzodiazepínico, todas elas vão cursar com a formação de novos ácidos, tá? Enfim, é algo que acontece na nossa prática clínica. Por exemplo, a gente tem intoxicação por acetaminofeno, que é o paracetamol também, e cursa com a formação de um ácido, e como cursa com a formação de um ácido, a gente vai ter uma acidose. E nesse caso, essas intoxicações cursam com o anion gap aumentado, porque, enfim, tem uma formação de novo ácido para tentar deixar o nosso sangue de forma elétrica normal, eu tento aumentar
os ânions, e aí os ânions que se aumentam não são o cloro, no caso das intoxicações, porque não teria motivo nenhum para o cloro aumentar, a não ser que a medicação pela qual ou o veneno que a pessoa tomasse tivesse cloro associado para aumentar, mas isso não acontece. Tá bom. E a última dúvida, ao menos até agora, da Dayana, foi como dosar a reposição de soro fisiológico e cloreto de potássio na alcalose metabólica. Pronto. Eu não tenho como dosar, vamos dizer, eu entendi a pergunta, né? Como é que eu doso o soro fisiológico? Como foi? Peraí, como é que eu doso o soro fisiológico? A reposição de soro fisiológico e cloreto de potássio na alcalose metabólica. Pronto, vamos lá. A gente tem que avaliar que todas essas questões eu tenho que relacionar com o peso do paciente. Evidentemente que o soro fisiológico é uma coisa que eu não dou de forma, é, vamos dizer, descabida, dou em grandes quantidades, varia muito de paciente para paciente. Como eu disse, nesses distúrbios eu tenho que estar em contato absoluto com, reavaliando o paciente direto, colhendo novas gasometrias. Então, eu faço a infusão. Normalmente, a gente começa com infusão um pouco mais lenta, de 500 mesmo, com uma ampola, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou colhendo novas gasometrias para ver se eu estou conseguindo esse ajuste. É basicamente dessa forma que a gente faz. Não tem, vamos dizer assim, uma fórmula, por exemplo, para dizer quanto de soro fisiológico eu coloco, não. Isso vai muito da forma que, enfim, se encontra o paciente. Às vezes tem paciente que não tolera volume, que são pacientes com insuficiência cardíaca, então eu não posso repor o soro fisiológico de forma muito elevada, por, sei lá, colocar 2.000 ml de soro fisiológico para tentar ajustar esse distúrbio. Tá? Então, basicamente é isso. Não tem uma fórmula certa para isso, não. A gente tem que ir ajustando realmente, vai colocando o soro, vai infundindo um cloreto, um cloreto de potássio, e aí a gente vai fazendo novas gasometrias para ficar avaliando se o distúrbio está melhor ou pior. Como eu falei para vocês, na alcalose metabólica, o paciente que vomitou, normalmente a alcalose metabólica é o paciente que vomitou muito, né, e perdeu muito potássio, perdeu muito cloro, e aí vai de quantos episódios esse paciente teve de vômito, falando relacionado à causa sendo perda digestiva alta, né, então eu vou ter que é uma coisa que realmente não tem fórmula, eu tenho que, é uma coisa individualizada, de paciente para paciente, tá? Espero que tenha entendido. Perfeito, Carol. A última dúvida é da Valquíria, do exemplo que você deu, o último exemplo aqui da aula, como tratar um paciente que está nessa condição. Pronto, como eu disse a vocês, normalmente os distúrbios respiratórios a gente trata através ou da ventilação, a depender se for um quadro agudo, a gente ajusta no ventilador, como eu disse para vocês, os distúrbios respiratórios é diferente dos metabólicos, porque a gente não tem como infundir uma medicação, tá? Os distúrbios respiratórios a gente tem que manejar de uma forma meio que externa, tá? E aí o que é que a gente faz? No caso do paciente com alcalose respiratória, ele está colocando muito CO2 para fora. É aquele paciente que está ansioso, por exemplo, se a causa for ansiedade, eu dou um ansiolítico. Tem paciente que chega no hospital, vocês vão ver muito, paciente que chega agitado, com falta de ar, e está com aquela respiração, você pede um gás para avaliar, enfim, ver se quais são os distúrbios que está causando aquele desconforto no paciente, e aí você faz um benzodiazepínico nele, um diazepam, e esse paciente volta a respirar normal, tá? Então, isso é uma forma de fazer a medicação, mas eu estou tratando a base. Então, na alcalose respiratória, quando eu não tenho como manejar mecanicamente o paciente através de um ventilador, eu tenho que tratar a causa base, tá? Da alcalose respiratória. Se é uma asma, aquele paciente que está ofegante, está com frequência respiratória elevada, ele não está com frequência respiratória elevada
por nada, ele está com frequência respiratória porque ele está com asma, e aí eu tenho que tratar a asma, tá? Então, a resposta é essa, né? Que foi como é que eu trato esse paciente. Se for para alcalose respiratória, eu vou tratar a causa base. Se ele tiver no ventilador mecânico e tiver fazendo alcalose, significa que ele está hiperventilando. Eu diminuo a frequência respiratória no ventilador, aumento o tempo expiratório do paciente, e aí eu consigo ter uma resposta. E no caso de acidose metabólica, é como a gente falou, que a gente vai tratar a causa, evidentemente, de todas as acidoses. Se tratando de um paciente que tem cetoacidose diabética, eu vou tratar a cetoacidose diabética. E aí, assim, se torna bem extensivo, porque se é a cetoacidose diabética, eu vou tratar a doença cetoacidose diabética. Como é que eu trato uma cetoacidose diabética? Enfim, é um tratamento um pouco longo, tá? Da cetoacidose diabética, mas como é que eu trato uma acidose metabólica por cetoacidose alcoólica? Também eu tenho que ajustar isso, tá? Então, basicamente, na acidose metabólica e na alcalose respiratória, que é esse último distúrbio, que são os dois juntos, eu tenho que tratar as duas causas bases para eu resolver o problema. Perfeito, Carol. A gente tem mais uma dúvida aqui, mas Lucas Germano respondeu nos comentários. Quando usamos as fórmulas que você ensinou para sabermos se o PCO2 está normal e com o cálculo constatamos que está abaixo do normal, significa que o organismo fez uma compensação? Pronto, vamos lá. Não. Eu vou saber que o PCO2, que houve uma compensação do ponto de vista respiratório em relação ao distúrbio metabólico, quando esse PCO2 dá igual ao o valor sérico, ou igual ou mais ou menos 2. A gente aceita essa variação de mais ou menos 2. Se o PCO2 esperado, ele deu abaixo do valor real, se o PCO2 deu abaixo do valor real, significa que o paciente está cursando com alcalose respiratória associada. E se o PCO2 ele deu maior do que o PCO2 esperado, significa que o paciente está cursando com uma acidose respiratória associada. Então, Giara, né? Giara, isso, não significa que quando está baixo está normal, não. Para ser uma resposta compensada, o meu PCO2 esperado, feito através daquelas duas fórmulas que eu ensinei para vocês, ele tem que estar igual ou com uma diferença de mais ou menos 2, tá? Ou mais 2 ou menos 2, significa que o distúrbio foi compensado. Se tiver para baixo, significa que o paciente está com alcalose respiratória associada. Se tiver para alto do que o normal, o sérico tiver acima do PCO2 esperado, significa que o paciente está com acidose respiratória associada. Sim, pronto, foi o que o moção botou aí. Lucas Germano é meu moção. Para quem estava na primeira aula e para quem vai assistir a aula da próxima semana, é o namorado de Carol. Deixa eu ajeitar aqui. Carol, muito, muito obrigada pela aula. A aula foi excelente. Aqui só elogios. Espero que vocês tenham entendido. Que eu sou muito acelerada. A Liliane colocou a melhor aula que eu já tive de distúrbio ácido base. Que coisa então, eu acho que assim, todo mundo concorda. A aula foi muito boa, excelente. Obrigada. Queria muito agradecer a sua disponibilidade. Você é uma médica excelente. Só elogios. E é um prazer ter você conosco, fazendo parte da LAAC. Obrigada, muito obrigada. Valeu. Boa sorte aí na linha de frente do Covid. Obrigada, a gente está precisando mesmo, viu? Orem aí para que tudo dê certo. Com certeza. Tá bom, muito, muito obrigada. E já estão chamando o Lucas Germano de doutor aqui nos comentários, viu? Então vai ficar se achando. Sei não. Pois tá, gente. Um beijo aí. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, te mandar dúvidas pelo Instagram da Liga, que quando eu tiver tempo também eu respondo.